Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Quando atingirmos os 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do nosso Porcão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Uma reviravolta no mercado de transferências e uma trama digna dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O rumor que começou a circular nas redes sociais e rapidamente dominou as manchetes de esportes tem deixado torcedores de boca aberta. Luciano, atacante do São Paulo, pode ser contratado de última hora para reforçar o Palmeiras na grande final do Brasileirão. Mas, seria isso mesmo? A ideia de um dos maiores ídolos do tricolor paulista vestindo a camisa do Verdão na decisão mais aguardada do ano é tão chocante quanto intrigante. Com o Campeonato Brasileiro chegando ao seu ápice, as equipes finalistas sabem que cada detalhe pode ser a chave para conquistar o título. Em meio à pressão, especulações surgem de todos os lados, e o que parecia impossível se tornou uma possibilidade real. Luciano, artilheiro do São Paulo, estaria sendo monitorado de perto pela diretoria palmeirense. A ideia? Usar sua habilidade, experiência e faro de gol para transformar a final em uma grande chance de vitória. A movimentação começou com um simples comentário em uma coletiva de imprensa. Durante uma entrevista descontraída, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, fez questão de elogiar o atacante, destacando seu estilo de jogo e a capacidade de definir jogos em momentos decisivos. O elogio, que parecia ser apenas uma cortesia, alimentou rapidamente o boato de que o clube alviverde estaria preparando uma surpresa para a decisão do campeonato. O que alimentou ainda mais o rumor foi a recente turbulência no elenco do São Paulo. Após algumas divergências entre o jogador e a diretoria tricolor, surgiu a dúvida sobre a continuidade de Luciano no clube. Seu nome já foi associado a clubes de outros estados, mas ninguém imaginava que seu destino poderia ser o maior rival do São Paulo, o Palmeiras. A possibilidade de reforçar um concorrente direto na final é algo que nenhum torcedor do tricolor gostaria de ver, mas que, ao mesmo tempo, coloca o nome de Luciano em evidência de uma forma inesperada. Para os palmeirenses, a chegada de Luciano seria uma verdadeira jogada de mestre. O atacante, conhecido por sua habilidade dentro da área e sua capacidade de aparecer em momentos decisivos, poderia ser a peça que faltava no ataque alviverde. Apesar de ter uma temporada irregular no São Paulo, Luciano continua sendo um dos maiores nomes do futebol brasileiro, e sua experiência em jogos de alto nível seria um trunfo na decisão contra o rival. Em contrapartida, a reação dos torcedores do São Paulo foi imediata. Nas redes sociais, o clima de incredulidade tomou conta da torcida tricolor. Muitos se mostraram descontentes com a possibilidade de ver um de seus jogadores mais emblemáticos reforçando um rival tão temido. Luciano no Palmeiras? Isso é uma traição, dizia uma mensagem publicada por um torcedor. O sentimento era claro, a simples ideia de perder um jogador importante para o maior adversário do clube era insuportável. No entanto, o fato é que Luciano, mesmo sendo um ícone do São Paulo, sabe que o futebol é feito de oportunidades. Sua história no tricolor é repleta de conquistas, mas a chance de disputar uma final do Campeonato Brasileiro por outro grande clube, e com grandes chances de ser campeão, pode ser tentadora. O mercado da bola nunca para, e as decisões de última hora, como essa, podem ser decisivas na carreira de qualquer jogador. Com a temporada do Palmeiras marcada por altos e baixos, a chegada de Luciano teria o poder de reacender a confiança da torcida e reforçar o elenco para o momento mais importante do ano. A contratação de um atacante experiente, que já provou seu valor em outras competições, pode dar o gás necessário para o time de Abel Ferreira enfrentar um rival direto de forma ainda mais decisiva. E se a vinda de Luciano ao Palmeiras for realmente confirmada? A expectativa em torno do futuro do jogador e do clube cresceria exponencialmente. O Palmeiras, que já é um dos maiores times do Brasil, se tornaria ainda mais forte com a chegada do atacante. Para Luciano, a chance de ser campeão brasileiro pelo Palmeiras poderia ser uma grande vitrine para sua carreira, especialmente considerando as dificuldades que enfrentou em sua trajetória recente no São Paulo. A diretoria do Palmeiras, que tem se mostrado sempre atenta às oportunidades de mercado, não escondeu seu interesse em reforçar o elenco para a decisão.
Mesmo com a presença de bons nomes no ataque, a chegada de um jogador como Luciano pode ser o toque final para um time que visa a perfeição. Seu estilo de jogo, que combina velocidade e presença de área, seria ideal para completar o sistema ofensivo de Abel Ferreira. Porém, a questão que fica no ar é: o Palmeiras realmente precisa de Luciano para conquistar o título? O time, que conta com jogadores como Rony e Luiz Adriano, já possui um ataque eficiente. No entanto, a chegada de um jogador com o faro de gol de Luciano, capaz de desequilibrar uma partida, pode ser o detalhe que faltava para alcançar o título tão almejado. A reação dos dirigentes do São Paulo também deve ser acompanhada de perto. Caso a negociação entre Palmeiras e Luciano realmente aconteça, será interessante ver como o tricolor paulista lidará com a saída de um de seus principais jogadores para um rival tão forte. A pressão sobre a diretoria tricolor para contratar um substituto à altura será imensa, e a torcida estará atenta a cada movimento. Seja como for, o rumor da vinda de Luciano para o Palmeiras agitou as últimas semanas de preparação para a final do Brasileirão. A possibilidade de ver um grande nome do São Paulo no time rival é um cenário difícil de acreditar, mas que mexe com as emoções de todos os envolvidos. Os próximos dias prometem muitas reviravoltas, e o que parecia um simples boato pode se transformar em um dos maiores movimentos do futebol brasileiro. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! À medida que os dias passam e o Campeonato Brasileiro se aproxima de sua grande final, o rumor envolvendo a contratação de Luciano pelo Palmeiras ganha força. A possibilidade de ver o atacante do São Paulo trocando de lado no maior clássico do futebol brasileiro gerou reações dos mais diversos tipos. Torcedores e jornalistas não param de especular sobre o impacto dessa contratação, que poderia mexer profundamente com a dinâmica da decisão entre os dois gigantes do futebol nacional. Mas como isso afetaria o Palmeiras dentro de campo? A chegada de Luciano, caso se concretize, traria mais opções ao ataque de Abel Ferreira. A versatilidade do jogador, que pode atuar tanto como centroavante quanto aberto pelas pontas, encaixaria perfeitamente na forma de jogo do técnico português. Sua experiência em jogos decisivos, especialmente no tricolor paulista, seria fundamental para agregar ao time palmeirense, que busca sua terceira conquista do Campeonato Brasileiro na era de Abel. Entretanto, a tensão nos bastidores do Palmeiras é grande. Apesar do interesse no jogador, a negociação ainda não foi confirmada, e muitos fatores entram em jogo, como o tempo necessário para integrar o atacante ao elenco e a possível adaptação ao esquema tático do time. Mesmo assim, a contratação de Luciano traria uma confiança extra ao Palmeiras, especialmente se ele estiver em sua melhor forma física e psicológica. Do lado do São Paulo, a possível saída de Luciano para o maior rival seria um golpe duro. O jogador é um dos principais nomes do ataque tricolor e tem sido uma das referências em momentos decisivos. Sua ida para o Palmeiras, além de significar uma perda significativa para o time, também causaria um enorme desgaste com a torcida, que não veria com bons olhos essa transação, considerando o histórico de rivalidade. Embora Luciano seja visto como um jogador que ainda tem muito a oferecer, sua relação com a direção do São Paulo tem sido turbulenta nos últimos meses. Há quem diga que ele já não se sente tão valorizado como antes, o que abriria espaço para especulação sobre sua saída. Para o Palmeiras, isso seria uma grande oportunidade de mercado, aproveitando a insatisfação do atacante para contratar um reforço que poderia ser decisivo em um momento crucial da temporada. Com o time alviverde brigando por mais um título do Brasileirão, a chegada de Luciano poderia ser uma jogada de mestre. O atacante, com sua presença de área e instinto de goleador, seria uma peça-chave para um elenco já recheado de talento, mas que, por vezes, sofre para se impor em jogos decisivos. Com o faro de gol apurado, Luciano poderia ser a diferença entre a vitória e a derrota na final contra o rival São Paulo. Outro aspecto que tem gerado discussão é a pressão que Luciano enfrentaria ao vestir a camisa do Palmeiras. A torcida alviverde, famosa pela sua paixão e exigência, pode ser tanto uma aliada quanto um grande desafio para o atacante. A expectativa sobre o desempenho de um jogador recém-chegado para uma final tão importante poderia ser grande demais. Por outro lado,
se ele se destacar, Luciano se tornaria um ídolo instantâneo e provavelmente conquistaria o coração dos palmeirenses. Caso a contratação se concretize, Luciano também terá que se adaptar ao estilo de jogo do Palmeiras, que é bem diferente do que ele está acostumado no São Paulo. Sob o comando de Abel Ferreira, o time alviverde prioriza uma posse de bola mais controlada e transições rápidas, algo que exige muito dos atacantes, especialmente quando se trata de movimentação e jogo coletivo. Luciano teria que encontrar seu espaço nesse esquema, mas não há dúvidas de que suas qualidades individuais poderiam enriquecer ainda mais o time. O mercado de transferências, por sua vez, tem se mostrado imprevisível. A janela de transferências não é a única via para negociações como essa. Quando se trata de uma situação tão emergencial quanto a final do Brasileirão, clubes podem ser mais agressivos e tomar decisões rápidas, especialmente se considerarem que um jogador pode ser a chave para a vitória. A vantagem para o Palmeiras é que Luciano já conhece bem o futebol brasileiro e, portanto, não precisaria de muito tempo para se adaptar. Por fim, a possível contratação de Luciano para a final do Brasileirão simboliza mais do que uma simples troca de camisa. Trata-se de um movimento estratégico em um dos momentos mais decisivos da história recente do Palmeiras. O time precisa de um grande reforço para enfrentar o São Paulo na final, e Luciano, com toda a sua bagagem e qualidade, poderia ser a peça-chave para garantir o tão sonhado título do Campeonato Brasileiro. Como será o desfecho dessa história? Só o tempo dirá, mas o que é certo é que o futebol brasileiro está prestes a viver mais um capítulo fascinante dessa rivalidade histórica. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.